Abra a mente e conecta-te, conexão. Portanto, No país esse exercício ao servir os angolanos ainda continuam a merecer, portanto, a oportunidade, ainda continuam a ter a atenção de quem exerce de facto o poder em Angola. Uma outra figura que aparece nessas novas nomeações tem que ver com a figura do novo ministro do Ensino Superior, portanto, até onde nós sabemos, parece ser o seu primeiro cargo político, vem das academias, é professor, investigador. Pensamos nós ter arcabouço mais do que suficiente para oferecer, portanto, dentro daquilo que nós compreendemos ser as suas valências, portanto, ser o input, dar aqui, portanto, uma mais-valia naquilo que tem que ver com os grandes desafios do Ministério do Ensino Superior. Como sabe, são muitos, temos instituições públicas ao nível do ensino superior com enormes dificuldades, quer de infraestrutura, quer de meios, quer de quadro docentes, portanto, com os requisitos para o exercício nome de ensinar, de instruir, de educar, de transformar, e mais do que isso, de oferecer aqui aquilo que nós chamamos, portanto, o aprender a questionar, que é razão última, portanto, das instituições ao nível do ensino superior, no exercício, portanto, do processo de ensino, de produção de ideias. Portanto, para começar esse primeiro momento, como disse inicialmente, o presidente tem legitimidade, mas há aqui questões também que, do ponto de vista político, fazem-nos perceber que o presidente, às vezes, no âmbito daquilo que nós chamamos de princípio, espírito da representação política, devia pelo menos dizer aos angolanos quais as razões de exonerar uns e quais as razões de nomear outros, porque os angolanos precisam saber porque é que, passado pouco menos, por exemplo, de 4 meses, uma ministra do Ensino Superior é retirada dessa função sem ter mostrado, portanto, alguma coisa, sem ter feito, sem ter apresentado um programa consentâneo, sem ter, portanto, demonstrado as suas valências, sem ter, do ponto de vista político, oferecido aquilo que se esperava dela, é exonerada. Portanto, e o presidente, pura e simplesmente, não diz nada, não apresenta aqui, do ponto de vista da responsabilidade política, uma certa avaliação em relação à figura, em relação à pessoa. Até que ponto pode isto influenciar na continuidade ou descontinuidade de determinados programas? Essa é a grande questão. Essa também é outra questão, Cláudio Mer. Como sabe, o poder em Angola, do ponto de vista da ciência política, é unipessoal. Quem exerce poder em Angola é o presidente da República. E essas figuras aparecem pura e simplesmente para emprestar um auxílio ao presidente da República. Mas é claro, a partir do momento em que lhes é incumbida essa função, esse papel, tenha sobre si a responsabilidade, ao nível das suas instituições, definir políticas respeitantes ao seu órgão, no que diz respeito, portanto, à agenda nacional, no que diz respeito à concretização do interesse e dos objetivos políticos do país. E é claro que isso, em parte, cria uma espécie de bloqueio naquilo que é a construção da agenda política ao nível, por exemplo, do Ministério do Ensino Superior. Se tivermos uma ministra que foi nomeada, é óbvio que durante 2 meses possivelmente estava a compreender a sua instituição, conhecer os meandros da sua instituição e desenvolver projetos que visassem efetivamente conferir uma certa dignidade, conferir ações que visassem a concretização dos propósitos ao nível da sua instituição. Se em 4 meses, portanto, é exonerada, pressupõe dizer que é um programa que estava a ser gizado, são ações que estavam a ser definidas que, portanto, são deitadas para fora, porque quem vem tem um outro olhar, quem vem precisa também fazer leituras com base, claro, uma perspectiva um pouco indutiva, né? A olhar para a instituição a partir de si, dos seus valores, daquilo que são as suas valências, a sua experiência acadêmico-pedagógica e, portanto, compreender o nível de investigação que precisa ser empreendido ao nível da instituição. É
claro que isso, em parte, belisca programas, em parte, põe em causa também a concretização daquilo que são efetivamente as políticas educativas e investigativas ao nível deste Ministério. Portanto, nós pensamos que, embora seja, do ponto de vista constitucional, uma competência exclusiva, é preciso que as pessoas compreendam, exclusiva do Presidente da República, era importante, fundamental, que o Presidente da República viesse dizer aos angolanos o porquê. Ponto de uma espécie de avaliação. A figura tal, infelizmente, vai desmerecer esta função porque está aquém das expectativas, está a demonstrar tendências que põem em causa, portanto, a probidade pública, está a demonstrar aqui uma cultura de despesismo, porque é o que se diz também em parte em relação à Ministra do Ensino Superior. Diz-se por aí afora, boca pequena, que em pouco menos de 4 meses já terá feito mais do que 8 viagens. É também uma cultura, a ser verdade, uma cultura de despesismos. É óbvio que, embora se calhar quisesse estar próximo ao presidente, também temos um presidente que é um bom viajante, é um bom despesista, mas é claro que essa cultura não nos interessa e talvez tenha sido essa a razão, mas pensamos nós que era imperioso que o Presidente da República fizesse uma avaliação e viesse a público dizer aos angolanos que a individualidade de Y já não vai merecer essa função porque, por causa dessa razão. A individual merece por conta do seu percurso, experiência, currículo, personalidade e, portanto, idoneidade. Obrigado. Dr. David Quissadilla, Isaac dos Anjos regressa a uma casa onde já esteve entre 1990 e 1997 no antigo Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. É especialista em fruticultura tropical pelo Instituto Biológico, tem licenciatura em Engenharia Agronómica pela Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Agostinho Neto. Já Albano Lopes Ferreira foi diretor nacional de formação avançada da Ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação e é atualmente reitor da Faculdade de Medicina da Universidade de Katiavala Buila, em Benguela. Podemos esperar por bons resultados à agricultura e ao ensino superior nos próximos tempos ou vamos continuar na mesmice? Bom, eu penso que o problema é estrutural, não é? Porque não se pode compreender como é que há sempre rotatividade em termos, digamos assim, das nomeações das pessoas e que não consegue cumprir um determinado ciclo, portanto, de governação, o que é muito mal para os resultados. A quem espera o resultado, isso logo dificulta, portanto, atingir as metas em termos de resultado. Mas eu acho que o problema, antes de responder isso, está nos critérios que tem-se utilizado para a nomeação dos tais ministros. Nesse caso, aqui é preciso vermos que os ministros são reduzidos a apenas auxiliares do titular do Poder Executivo, ou seja, são auxiliares do Presidente da República. Quer dizer que os ministros é o Presidente da República. Então, aí parte o problema, porque aqui o primeiro aspecto, o critério é confiança. Confiança do presidente, confiança do partido, confiança... Quer dizer, a meritocracia não é posto como um dos critérios e caímos nesse desuso, portanto, repetidos que tem sido corrente. Ora, indo na sua pergunta, olha, mesmo as pessoas dizendo que agora Isaac dos Anjos é uma pessoa que demonstrou capacidade, apresentou não sei o quê, mesmo os que foram exonerados agora, são formados, são pessoas que têm conhecimento científico das coisas, ou seja, o problema aqui, portanto, para ser ministro é administrar, digamos assim, fazer com que as coisas funcionem. Não é muitas das vezes que as pessoas têm que ter muita literacia em termos de conhecimento científico ou, aliás, acadêmico para poder responder, mas é preciso que a pessoa esteja preparada para dirigir pessoas, para administrar a instituição e tudo isso. O Isaac dos Anjos, agora novamente ministro da Agricultura, já foi ministro, conforme já disse, não é? Já disseste, mas o que ele apresentou como grande resultado? Ora, vejamos que foi numa altura em que grande parte das empresas públicas até da agricultura faliram. Eu lembro-me, por exemplo,
Mecanagro era a empresa ligada aos equipamentos agrícolas, ou seja, a mecanização agrícola. Saiu lá, foi para a Mecanagro, depois também desapareceu os equipamentos, etc. Quer dizer, havia tantos programas ligados ao setor da agricultura que não surtiram efeito, beneficiou indivíduos, enriqueceram-se e depois, olha, está como está. O ministro da Agricultura atual, nesse caso Isaac dos Anjos, já foi presidente do Fundo de Pensões. Portanto, vamos ver, em fundo de pensões, aquilo não cresceu em termos, digamos assim, daquilo que podemos dizer para a segurança social do pessoal ligada aos antigos combatentes veteranos da guerra. Portanto, muitos desses, portanto, de forma, digamos assim, não estruturada, não organizada, muitos estão, digamos assim, fora desse controle. Portanto, não vai ser grande organização. Portanto, em suma, para dizer que eu penso que o regime já apresenta-se de forma, digamos assim, formalmente saturado. Portanto, são quase 50 anos, um mesmo regime que vai buscando as pessoas no mesmo ciclo, portanto, da sua militância, pessoas que nascem, filho, pai, depois são os mesmos. Depois desse tanto tempo, é uma geração que quase está a acabar. Portanto, para uma segunda coisa, não pode ser as mesmas pessoas. É isso que está a ocorrer aqui. Agora, dizer que se houverá melhoria, porque na ciência, no Ministério de Ensino Superior, porque, bom, é um quadro, já conhece a casa. Mas o problema, vamos ver a estratégia em termos do governo, as políticas sobre o ensino superior. Será que vai de encontro com aquilo que seria a preocupação do país ou da população? Enquanto hoje nós precisamos, que tipo de quadro superior que o país precisa? Enquanto continuamos a formar quadros teóricos que não têm capacidade técnico-profissional para servir o mercado. Há problema hoje da empregabilidade dos quadros superiores mal formados, não sabem, digamos assim, apresentar as teorias que eles aprenderam. Quadros superiores que compram monografias, mandam fazer, enfim, tudo isso. Será que esse tipo de ensino superior que se coloca em causa ou que se precisa para Angola? Então, eu penso que devíamos nos preocupar a isso. Quais são os objetivos e os resultados que o ensino superior está a nos dar? Não é ter mais de 100 universidades, ensino superior, Instituto Superior a funcionar em Angola, mas que não consegue fornecer quadro por excelência. Não é por ter tantas universidades em Angola, para podermos, digamos assim, não termos capacidade de competir no ranking, mesmo na região da SADC, mesmo na região africana. Portanto, eu penso que o problema está na qualidade, o problema está nas políticas ligadas, viradas para o ensino superior, não nas pessoas. Ora, a coitada senhora, e eu aproveito aqui, de fato, manifestar a minha solidariedade de forma humilhante, que aquela senhora, doutora, é médica, ela foi exonerada, e a doutora Paula Carvalho foi deputada, menos de minha colega no parlamento, 4 meses e 4 dias, foi exonerada, agora volta no parlamento. Quer dizer, essa senhora praticamente foi despida da sua capacidade intelectual, quer dizer, ficou vilarizada como uma pessoa, quer dizer, não tem capacidade, o que pode não ser verdade. Já foi reitora, penso eu, numa das universidades, portanto, penso que Jean Coende, uma coisa parecida. Ouvi isso. Portanto, por isso seria mesmo importante que o Presidente da República esclarecesse os motivos pelos quais exonera ou nomeia um ou outro, para evitarmos este tipo de, não diria especulação, mas este tipo de dedução, porque às tantas já não sabemos por que motivo terá, por exemplo, exonerado a anterior Ministra do Ensino Superior, que lá estava há coisa de 4 meses, como está agora a dizer. Infelizmente, o país, conforme eu disse, o regime está saturado, é uma saturação total. É que é preciso mesmo despedir-se da governação, porque não podemos continuar a assistir essa palhaçada que tem acontecido. Portanto, ao longo desses anos, se irmos fazer, digamos assim, um levantamento, posso dizermos aqui, pelo menos até 50% ou 60%, portanto, desse executivo sofre sempre essas exonerações. Um país não pode continuar assim. Ora, o programa da governação que eles apresentaram, que é no PDN, o Plano Nacional de Desenvolvimento, ou Plano de Desenvolvimento Nacional,
é para 5 anos. Ou seja, tem que haver, digamos assim, uma execução estratégica, e por isso é plano estratégico. Portanto, ele tem fases que devem ser acompanhadas, executadas para poder dar os resultados. Mas nesse critério de cortar no meio, portanto, de 1 ano a pessoa, olha, primeiro, ela, nos 4 anos, por exemplo, no quadro da ministra que foi exonerada, é a fase da adaptação ao meio. Mas, infelizmente, é isso que ocorre. Esta mania de confiança política que eles todos colocaram nas cabeças, ela também levou aquilo lá onde ele foi, acabou de exonerar, dizem que todos os diretores que ele encontrou lá para buscar amigo, familiar, para colocar, que tornou também moda aqui todos os ministérios. É por isso que o país não está a avançar. Quase aqui foi bem dito, são 8 viagens para uma pessoa que ostenta, portanto, acabou de ocupar lugar. Quer dizer que em cada mês podemos assim reduzir a 2 viagens. Ou seja, se ele fez 7 dias, 2 semanas fora do país, portanto, 2 semanas que não consegue gerir. Portanto, Muito para bem. terminar, para dizer que... Para finalizar, sim. É dizer que isto é mesmo o modo operandi dos homens do MPLA. Portanto, eles não vão buscar os angolanos capazes através de meritocracia. Infelizmente, são as consequências de militância. Só os gurus estão no MPLA, os gurus são os militantes do MPLA, segundo eles, o resultado é isso. Portanto, o país, mais uma vez, a governação está saturada. É preciso que a sociedade angolana possa perceber que dessa forma não vamos lá nenhum, é preciso que o MPLA saia do poder. Esta é a única forma de Dr. Kissa Dila, obrigada pela sua opinião. Jurista Carlos Cabaça, João Lourenço tem estado nos últimos tempos a recorrer a peças antigas do seu xadrez. Temos título de exemplo Manuel Nunes Júnior, que é agora governador de Benguela, e agora Isaac dos Anjos. Estará o Presidente da República sem opções quanto a quadros do seu partido, sobretudo capazes de colocarem a máquina governativa a andar? Primeiro, Cláudio, permita-me agradecer pelo convite, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui na rádio, despertar a debitar o meu pobre conhecimento. Mas antes de adentrar na questão que me coloca, gostava só de rebater algo que o Dr. David disse. Por um lado, o Dr. David diz que mostra-se solidário pelo facto de ter sido desonerada a ex-ministra de forma humilhante, e por outro lado vem dizer que exonerou os diretores com os hábitos antigos, viajou muito. Há aqui um contrassenso. Ou está solidário ou não está solidário. Se está solidário, então não é desnecessário buscar essas questões, porque senão não faz sentido essa solidariedade. Adentrando na questão que me coloca, é necessário nós alterarmos os critérios para a nomeação. A confiança política é importante? Sim, é importante. Mas em qualquer parte do mundo, a confiança política não está por cima da meritocracia. Aí é onde está o problema. Porque o modelo de nomeação já ficou provado que falhou. Então tem de se alterar o modelo de nomeação, em minha opinião. Mas também é necessário perceber que o Presidente da República, como disse muito bem o Dr. Gilson, tem essa faculdade de nomear e exonerar quem lhe aprover. Se verificar que efetivamente não está a dar conta do recado, o Presidente deve exonerar sob pena de beliscar todo um trabalho de um departamento ministerial. Mas também é necessário esclarecer, sobretudo a nível do ensino superior, o que é que esteve na base da exoneração da senhora ministra, porque não é normal 4 meses e 4 dias, tanto uma ministra do ensino superior, atenção, ensino superior, ser exonerada. É porque alguma coisa correu mal. Penso eu que o Presidente tem elementos bastantes em função dos órgãos que tem, quer os órgãos de informação e segurança do Estado, assim como outros órgãos que concorrem para a estabilidade nacional. Ele tem informações privilegiadas que nós não temos para aferirmos o que é que esteve na base da exoneração. Porque, do ponto de vista daquilo que é a ciência, o timing da avaliação de desempenho de um ministro ou um governador são 100 dias, ou um presidente do Conselho de Administração, ou o que for, são 100 dias para a avaliação do trabalho que está a ser feito. Mas, infelizmente, nós temos esse problema também do próprio Estado não nos informar o que é que esteve na base, por um lado, das nomeações e, por outro lado,
das exonerações. Agora, com relação ainda ao Ministério do Ensino Superior, quando foi nomeada a senhora ministra, eu disse numa cadeia televisiva que tinha muitas dúvidas que ela fosse chegar até 2025. E por que eu dizia aquilo? Porque para a academia, portanto, não basta a confiança política, para a academia não basta a deputação, para a academia tem de ter tanto aquilo que é a natureza da atuação acadêmica. Tem de ser os académicos a conduzir instituições que concorrem para a estabilidade acadêmica, passa aqui a redundância. Agora, esse quadro que foi nomeado a ministro do Ensino Superior, tanto do ponto de vista de gestão governativa, penso eu que também não tem assim grande robustez, porque uma coisa é dirigir uma universidade em concreto ou instituto superior, a outra coisa é ser ministro, dirigir um departamento ministerial de um país. Mas pronto, vamos dar aqui a nossa confiança e o benefício da dúvida e também vamos mostrar-nos solidários por formas a que esse ministério ande bem. Com relação ao Ministério da Agricultura, o Sr. Ministro Assis deu mostras claras de que, atendendo aquilo que é o contexto atual, aquilo que ele fazia nesse ministério já não se enquadra tanto para a continuidade em sede daquilo que são os desígnios do próprio ministério. E o Presidente da República entendeu nomear Isaac dos Anjos. Eu estou de acordo com a nomeação de Isaac dos Anjos por uma razão muito simples. Eu estou lembrado que Isaac dos Anjos foi dos poucos quadros do MPLA que sempre se esbateu com a necessidade de se investir na agricultura internamente. Isso é público, está tudo aí gravado, mesmo quando ele foi governador de Benguela, questionava inclusive se é possível num país como o nosso, até palito, de palitar os dentes, passa aqui a expressão, era necessário importar, que nós tínhamos condições para, tanto produzir os palitos e outros produtos internamente. Claro, já foi ministro. Não. Ele falava. É o seguinte, eu acho que ao analisarmos as questões, temos que olhar para os contextos. O contexto em que ele foi ministro era outro contexto. Nós não tínhamos, nesse contexto, combate contra a corrupção, discute-se ou não a seletividade. O grau de responsabilidade de gestão pública não era o mesmo. Não era o mesmo. Hoje nós temos um outro critério de avaliação, um outro critério de segurança. Podemos discutir alguns mecanismos que ainda faltam ser afinados, mas também uma coisa é ser ministro no consulado do presidente José Eduardo dos Santos, outra coisa é ser ministro no consulado do presidente João Lourenço. E a minha opinião, já disse isso numa outra estação, Isaac dos Anjos, quanto a mim, atendendo aquilo que é a preocupação dele enquanto angolano e no sentido de se investir na agricultura nacional, eu penso que é uma boa escolha, quanto a mim. Agora, há um problema que nós temos mesmo de desconstruir. Não, tranquilo. Eu não sei, com todo o respeito que tenho pelo ilustre, eu não sei. Isaac dos Anjos, portanto, já teve responsabilidades políticas nobres para dar demonstração mais do que óbvia de que é uma pessoa comprometida, de que uma pessoa interessada no processo. Dr. Cabaça, em instantes, dizia que os contextos... Não é em outro contexto, é num contexto anterior, há pouco tempo. Não até também num contexto de guerra, como disse o Dr. Samora, não. O Dr. Isaac dos Anjos foi governador recentemente da província de Benguela. É de lá que saiu, portanto, para vir aqui em Luanda, no Palácio Presidencial, exercer a função de secretário do Presidente da República. E portanto, tendo em conta os dados que nós fomos coletar, que nós ministro foi noutro contexto, mas governador é num contexto de paz. E é função, mas é função política. É função política, é função de governação, administração, gestão de uma província. Não,
Permita, vamos ouvir o ponto de vista do Dr. Saluce para poder eu acho que perceber o Dr. Samora quer aqui trazer, quer aqui endossar, eu acho que o Dr. Samora quer aqui endossar juízos relativamente à sua função enquanto ministro no contexto dos anos 90, que nós até podemos entender que por conta do caos de guerra e tudo mais, podemos aqui até podemos aqui, permita-me, meu caro, permita-me, podemos até concordar com o doutor que o nosso juízo deve atender ao contexto em que foi diferente numa governança também, para usar a expressão brasileira, diferente de José Eduardo dos Santos. Tudo bem, compreendemos um contexto de caos econômico, político e tudo mais. Mas, enquanto governador, que também não deixa de ser uma ação política, de gestão, de administração de uma província, portanto, no quadro da ação política, não deu grandes mostras de ser, portanto, um bom político comprometido com a causa do desenvolvimento, pelo menos ao nível provincial em que se encontrava. Dr. Saluce, a conclusão a que quer chegar, Dr. Saluce, exatamente. Agradeço, para não lhe roubar. Vamos voltar a palavra ao jurista Carlos Cabaça, mas eu gostaria de saber, Dr. Saluce, se o que está aqui a tentar dizer é de que, pronto, não sei se podemos concluir das suas palavras isto, quis dizer que Isaac dos Anjos não vai dar grandes amostras de que realmente poderá alterar o quadro do setor agrícola no país? Eu acredito que não vai, por duas razões muito simples. Primeira, eu concordo e isso também acompanhei, que foi sempre uma pessoa que se bateu na necessidade de termos aqui inputs produtivos, de termos aqui um arcabouço capaz, claro, do ponto de vista da produção industrial e não só, de dar cobro às grandes necessidades do angolano. Concordo, porque também acompanhamos. Mas agora, quando você olha para o que fez enquanto governador, vem o benefício da dúvida. Primeiro ponto. Segundo, quem manda em Angola não é o ministro. Quem manda em Angola é o presidente da República, ao nível dos ministérios. Tá bem. Muito bem, por favor, Dr. Cabaça, conclua. Pronto. Estava no uso da palavra. Nós temos em Angola um problema muito grande. Qual é o critério de avaliação de boa gestão de um governante? Existem estudos que efetivamente Isaac dos Anjos, enquanto governador de Benguela, não fez isso, aquilo. Porque nós temos que ter critério de avaliação de gestão governativa. Podemos olhar para aquilo que são as amostras, a realidade das províncias, né? Mas no completo nós não sabemos o que é que esteve desenhado para aquele ciclo governativo, 5 anos de Isaac dos Anjos, e um relatório do que é que foi feito e o que é que ficou por se fazer. A avaliação que a gente faz, às vezes em sede pública, é uma avaliação meramente abstrata e não concreta, né? Não sei se o Dr. Gilson conseguiu perceber. Porque nós temos problema aqui de produção ou identificação da gestão da coisa pública. Nós só falamos, nós não temos um instituto que acompanha aquilo que foi desenhado, se efetivamente está-se a cumprir ou se não. Nós às vezes analisamos a gestão de uma província como sendo obras públicas e tudo mais. Há muito mais do que isso. Mas aqui ainda... Sem lhe cortar. Não, é pontual mesmo, sem lhe cortar. Para a nossa realidade, para nosso contexto político e social, os termos de referência de análise de um bom desempenho de um governador é a realidade objetiva, que é apreendida por via do Orçamento Geral do Estado. O que está programado para, portanto, 2024 para a província de Benguela. E o que no quadro dessa programação o governador fez? Realidade objetiva. Vais para as estradas, não fez. Vais para os hospitais, não tem nada. Vais para as escolas, a realidade continua intacta, sem tendências de melhoria. Então, você faz essa colação. A nossa análise não deve ser periférica, a nossa análise deve ser geral.
Permita-me só, doutor. Doutor Cabaça, e é mesmo para concluir, porque precisamos de passar a palavra ao doutor Samora, que Não, mas eu ainda não já aqui está. Por terminei, favor, assim, conclua. assim, Conclua, assim exatamente. Estamos a fica- surrupiar, atenção, estamos a surrupiar o tempo. Estamos a surrupiar o tempo aqui dado ao Dr. Cabaça. Dr. Cabaça, só o seu microfone está ligado, por favor, conclua. É o seguinte, doutor David, é assim. Governação, ou Apresente, Dr. Cabaça, avaliação- qual é o seu ponto de vista? Não, é Simplesmente rápido, isto, é por rápido. favor. A avaliação de um governo provincial não se mede por estrada, porque a estrada, até certo ponto, é de cariz nacional e não provincial. Ponto. Os hospitais gerais e centrais, permitam-me só, os hospitais gerais e centrais também são de cariz nacional e não provincial. É preciso separar essas coisas. O Isaac dos Anjos, em minha opinião, tanto é dos quadros que mais deu mostra de preocupação de se investir na agricultura nacional. Em minha opinião, vale o que vale. Eu penso que foi uma boa aposta do presidente João Lourenço. Agora, onde é que eu encontro o problema? Na sequência de que o homem segue chefe, o homem tem de seguir projeto. Aqui vamos encontrar um problema no vice-governador de Cabinda, que também foi vice-governador aqui da província do Bengo. Ou seja, a doutora Mara Quiosa foi exonerada do Bengo e nomeada em Cabinda. O vice-governador do Bengo foi exonerado e nomeado em Cabinda também na qualidade de vice-governador. Aí, para mim, está completamente errado, porque o homem não deve seguir chefe, tem de seguir projeto. Foi exonerado agora, penso eu que volta e meia também vai ser nomeado por Kwanza Sul, aonde foi a doutora Mara Quiosa. No fundo, o que estamos aqui a dizer é que a confiança política é fundamental, sim, mas aquilo que é a nossa realidade já deu mostra de que não é bastante. Tem de se alterar os critérios de nomeação. E eu penso que o critério de nomeação deve ser o mérito e não a confiança política. Né? Obrigada, Dr. Cabaça. Agora sim, podemos passar a palavra ao Dr. Samora Neves, que apesar de chegar tarde, ainda há tempo de nos ajudar a perceber determinadas questões relacionadas ao nosso primeiro tema. Dr. Samora Neves, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso debate, a esta edição, aliás, do Prova dos Factos. Também queremos ouvi-lo a respeito deste primeiro assunto que estamos a tratar. Estamos a olhar para as exonerações e nomeações feitas recentemente pelo Presidente da República e assim pergunto o seguinte: o que é que terá motivado João Lourenço a substituir em tão pouco tempo, já estamos aqui a falar um pouco sobre isto, Paula Regina de Oliveira, até então Ministra do Ensino Superior, e António da Cis, que terá sido mesmo elogiado por João Lourenço em 2022, tendo dito o Presidente na altura que a equipa que vence não se mexe. Claudemir, boa tarde. Devo alargar isso para todos os radiovintes, para o Dr. Gilson, Dr. Quisadila e Dr. Cabaça. Boa tarde, Angola. Claudemir, eu penso que estamos nesta altura a falar deste assunto, daqueles que eu penso não serem dos mais preocupantes assuntos. Por um lado, porque eu entendo que o presidente João Lourenço, naquilo que é o poder discricionário que lhe cabe nos termos da Constituição da República, mormente a linha D do artigo 119, eu penso que o Presidente da República entendeu que deve fazer, de facto, algumas mexidas no seu executivo, nos seus ministros, e o setor da agricultura e do ensino superior foram as áreas principalmente atingidas, e nesse sentido, diferente daquilo que pensa o Dr. Gilson e também o Dr. Quisadila, que no meu entendimento fazem abordagens
muito vagas, não é? Abordagens que infelizmente não têm substância concreta naquilo que, portanto, tem que ver com estas movimentações, e tenho que alinhar aquilo que o Dr. Cabaça trazia em relação a Isaac dos Anjos. Como dizia o mais velho Kissadila, penso que terá sido no programa passado, não se pode questionar o sexo acho que é de um cão ou de um cabrito que se referia. Não, mas quando tem estado também a falar sobre isso. Dito assim, eu estou querendo dizer que não se questiona, não é, aquilo que é o percurso de Isaac dos Anjos. Isaac dos Anjos, o Dr. Saluce disse que também já foi ministro da Agricultura e governador, e em contextos, e aqui alinho também o Dr. Cabaça, em contextos muito diferentes. Eu penso que nesta altura é um quadro sim a ter em conta. Nós conhecemos muitos pronunciamentos de Isaac dos Anjos que manifesta de certa maneira a sua vontade e intenção de ver as coisas a andarem neste país. Muitos pronunciamentos até são mesmo polêmicos, e aliás parece-nos que não se adequavam para os contextos, principalmente no período aqui de João Lourenço enquanto presidente, mas é um homem primeiro de muita coragem, sabe efetivamente o que quer fazer, e João Lourenço, por esta razão, no meu entendimento, é que continua a ter Isaac dos Anjos no seu xadrez, e nesta altura vai para uma pasta ministerial que, no nosso entender, tem que ver com aquilo que é mesmo portanto, o desenvolvimento social do nosso povo, não é? É a agricultura, como todos sabemos, e dizia o saudoso presidente Agostinho Neto, a agricultura é a base. E eu penso que Isaac dos Anjos vai sim fazer alguma coisa nesse percurso. Penso até mais que vai fazer melhor do que fez quando lá esteve, não é? Primeiro porque esteve num contexto gritantemente descompensado para aquilo que devia ser a sua gestão política e governativa, e nesta altura já em paz, já num momento em que tem mais recursos, tem mais quadros formados no país, conta com um tecido de recursos humanos mais forte que naquele período. Eu acredito que estaremos bem servidos. Claro que não estamos aqui a dizer que se vai fazer milagres, mas acreditamos sim que vai se ter uma gestão melhor do que aquela que fez nos anos anteriores. Outros 5, e já ir para a sua questão, as razões pelas quais a ministra do Ensino Superior terá sido exonerada. Bom, não temos aqui uma razão formal, trazida particularmente pelos órgãos competentes. Teria que ser a pessoa que exonera que nos teria dado uma informação mais objetiva, mas o Presidente da República, como diz o comunicado, e acredito que o despacho, é que por conveniência de serviço. Entendemos que conveniência de serviço é porque o Presidente da República entende que se precisa justamente dar alguma portanto, mobilidade, alguma profundidade naquilo que é o Ministério do Ensino Superior, compreender-se melhor, alterar determinadas situações que lá justamente aparecem. Provavelmente, no entender do presidente, a ministra anterior não conseguiu solucionar, se calhar, determinada situação pontual, até porque não teve muito tempo. Diferente do que o Dr. Kissadila disse, não há humilhação, de maneira nenhuma. Dr. Samora, o Presidente da República, no ato de tomada de posse dos novos empossados, disse ao Ministro do Ensino Superior, o atual, para levar o tempo que for necessário para fazer o diagnóstico. Bem, ficamos aqui agora assim, tentamos aqui agora pensar no seguinte, vá que depois de 4 meses também o exonere, aí já não se aplica este discurso de João Lourenço, não sei se concorda. Não, e aqui a questão de tempo necessário pode ser
discutido, não é? Quando se nos diz leva o tempo necessário podem ser um mês, pode ser 2 meses, o tempo necessário pode ser uma semana. Necessário vai ser agora do ponto de vista da ação, dos objetivos do novo ministro do Ensino Superior. E aqui é importante dizer que não tem nada para alterar do ponto de vista de programas, de projetos. Aqui o que se deve fazer, na verdade, é continuidade. Todos os ministros, e aqui bem dito, são auxiliares do titular do Poder Executivo. Logo, há já um programa estabelecido. E agora mesmo, como todos sabemos, já há um orçamento até aprovado e o Ministério do Ensino Superior faz parte desse orçamento, digo, aprovado pelo menos na generalidade, e até este ministro ainda terá tempo, eventualmente, olhando para aquilo que é o programa de governação, não é, desse quinquênio, terá tempo, com certeza, de também apresentar algumas ideias, porque ainda vai justamente a tempo, ou está só apenas a ser discutido na especialidade, como todos nós temos conhecimento. Para mim, é um ato de gestão corrente que o presidente faz. Essas movimentações são movimentações que ele efetivamente portanto, o comandante deste barco, ele que entende que nesta altura deve mudar as peças, né, no seu xadrez, e eu acredito que está a fazê-lo visando mesmo aquilo que que é a necessidade de satisfação das necessidades, passo a redundância das nossas populações. As coisas, obrigada, Dr. Samora. As coisas estão assim, só para terminar mesmo, Dr. Kissadila, só para terminar mesmo, se as coisas não tivessem certas, o Dr. Kissadila não estaria justamente aqui conosco e até a chegar aqui de uma viatura que o próprio Estado deu para o Dr. Kissadila. O Dr. Kissadila não teria aqui dificuldade de ter um salário em tempo, não tem salário em atraso. Dr. Kissadila, logo, não é? Podemos provar que as coisas estão a dar certo. E o Dr. Kissadila não é minúsculo, é importante, e às vezes quando dissemos que as coisas não estão a dar certas, quando conosco estão mesmo certas, acaba sendo um certo insulto para o nosso próprio povo. Obrigada, Dr. Samora. Dr. Cabaça, vamos ter de passar já rapidamente para rebater nada, mas para o nosso segundo tema. Em um minuto, por favor. Sim, é só para dizer o seguinte. Se nós não prestarmos atenção a 2 ministérios do país, os outros também são importantes, mas eu entendo que o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior, se nós não prestarmos maior atenção, nós teremos muitos problemas de gestão, muitos problemas da robustez do próprio país, porque é impensável. Nós temos um Ministério do Ensino Superior, mas do ponto de vista de produção acadêmica, nós ainda estamos muito aquém. Não há dinheiros para os investigadores. Os investigadores fazem investigações com fundos próprios. Moçambique, aqui pertinho, está muito distante. Todos os dias tem um moçambicano a lançar um artigo científico. Só para aqui uma nota, Dr. Cabaça, uma nota temos positiva. o Centro de Ciências de Luanda? Não, ainda okay. Tem muitos desafios. Funciona, mas não está a funcionar como devia ser. Só para ter uma ideia, que nós temos bons acadêmicos aqui a nível nacional. Eu estava a fazer o meu livro, que já concluí, sobre o branqueamento de capitais, e fui fazendo pesquisa de outros atores, outros pensadores, e só encontrei a nível dos Palopes um angolano, que é o Benja Satula. Só segundo Satula, Espanha, todos citam o angolano Benja Satula. Significa que nós temos aqui angolanos bons e que esse Ministério do Ensino Superior, mais do que olharmos para as questões políticas, devia adentrar mesmo nas questões acadêmicas, por formas a que aqueles que têm interesse tanto de investigar os fenômenos que ocorrem no nosso país, depois trazer dados e apresentar caminhos para a solução, possam ser tanto financiados e dar vazão aos problemas prementes do país. Porque senão vai acontecer, já mesmo para terminar,
por ausência da valorização dos acadêmicos, nós tivemos há dias um anúncio de que está proibida o consumo de mandioca e jinguba, mas ninguém nos apresentou um estudo das razões que... Exatamente, então é necessário que esse Ministério do Ensino Superior, o ministro agora nomeado, tende a olhar para essa questão da acadêmica como fator determinante para o desenvolvimento do país. Para terminar, eu fiquei triste quando houve em 2019 o concurso, a eleição do responsável máximo da Universidade Agostinho Neto, e um dos candidatos disse na televisão pública de Angola que de 2010 a 2019 a Universidade Agostinho Neto só tinha lançado 3 revistas científicas. Isso é extremamente grave. Se não se apostar na academia, tanto o país vai ter os problemas que tem. Obrigada, Dr. Cabaça. Vamos agora, numa altura em que o relógio marca 14h20, passar já para o segundo tema. Crise no setor das pescas. Ministério alerta que mares do país estão a ficar sem peixe numa altura em que decorre uma greve dos funcionários do setor por melhores condições salariais ou laborais. Bem, vamos começar por si, Dr. Kissadila. A seu ver, quais são as principais causas? Fala-se muito na pesca de arrasto, fala-se muito em outras questões, mas daquilo, do pouco ou do muito que conhece, quais são, a seu ver, as principais causas? Bom, é para dizer o seguinte, uma das grandes causas é a má gestão mesmo do governo que está há 50 anos neste país. Todos os setores, aliás, acabou de falar agora do ensino superior, apresentou as debilidades, enfim, então agora passamos para o setor das pescas, para ver que todo o setor do país não estão a fluir de maneira que ajuda o país a desenvolver, infelizmente. Ora, se nós falamos das pescas em Angola, a Angola tem grande sorte de ter o mar, tem rios, enfim, etc., onde justamente habita os marinhos, nesse caso, os pescados, enfim, etc., todo esse. Constitui uma grande riqueza que faz com que muitos países desenvolvem e dependem-se economicamente das pescas. Nós, infelizmente, temos uma costa marítima que começa de Cabinda, termina até o Cunene, temos grandes rios onde também existe o pescado, mas não conseguimos aproveitar deste peixe para poder, digamos assim, servir normalmente da nossa dieta alimentar em termos normais e servir produto para exportação, para trazer divisa aqui no país e dar empregabilidade, porque peixe pode se transformar. Ora, para dizer o seguinte, que nós temos graves problemas, sobretudo naquilo que hoje já se reclama, mais uma vez, que poderemos ter crise, digamos assim, do pescado em Angola, porque em termos de quantidade já está quase muito reduzido. Mas é preciso aqui analisarmos o tipo de pesca que se faz em Angola. Portanto, para a pesca artesanal, é pesca normal, onde muitas vezes não tem apoio suficiente e são perseguidos, muitos deles, pelos fiscais marítimos, a impedir até os pescadores artesanais que abastecem o mercado interno, que façam vontade, em detrimento muitas vezes os pescados, portanto, piratas e estrangeiros que vêm aqui, levam por arrasto até inclusive os ovos que podia, digamos assim, garantir a reprodução do pescado. E quantas vezes barcos grandes, muitas vezes no contratos com China, Espanha, esses países vêm aqui, fazem exploração, para explorar um determinado tipo de produtos, mas não são acompanhados devidamente e eles alargam, digamos assim, aquilo que não é contratual em termos de cláusula para poder explorar. Portanto, leva até ovos para seus países vão, portanto, aumentar a produção. O que é resultado? Nós aqui temos escassez porque tudo está a ser levado. Mas é bem verdade que, independentemente da costa marítima ou do mar que nós temos, podemos também utilizar outros métodos, digamos assim, da produção de pesca. Ora, temos aquilo que a piscicultura é uma parte, digamos assim, da ciência hoje até inclusive que facilita a reprodução de pesca através dos buracos. Nós temos muito peixe, podemos em qualquer zona, não é? Portanto, criar o pescado nos tanques, enfim, etc. E inclusive, para só para terminar, desculpa, só para terminar, havia-se lançado um programa que era Plano Pesca.
Plana Pesca surgiu, Plana Grau, Plana não sei o que, era justamente no quadro da diversificação da produção nacional para reduzir as importações e criar as exportações. Então, lançou-se esse programa, falou-se muito, infelizmente aqui fala-se muito, cria-se papéis bonitos, inscreve-se, mas na prática, hoje, se nós irmos ver no mercado, até pesca boenha que se vendia a 100 kwanza, a 200, hoje você não encontra. Quer dizer, para vermos que o país está a ser mal gerido. Hoje nós podíamos ir bem, muito para bem, finalizar, através do Plano Pesca, fez-se grande investimento financeiro em fase, aliás, tem fase dele, até 2027. Hoje estamos a falar de 2025. Depois da primeira e segunda fase não deu resultado, olha, desapareceu, nem está orçamentado para poder dar sequência daquilo que seria, digamos assim, a produção de pesca de grande escala, para poder até, inclusive, abastecer o mercado nacional. O mercado nacional depende em grande parte do pescado externo, que muitas vezes vê adulterado em várias formas, nós estamos a ver, quer dizer, peixe como não peixe, como descartáveis, enfim, etc. Então, nós temos problemas sérios, e por isso temos hoje problema de saúde em que doenças que aparecem hoje, anteriormente, nunca se pensava, falava nisso. Obrigada. Infelizmente temos esse. Dr. Samora, a quem deve recair a responsabilização pela falta de peixe nos mares de Angola? Claudemir, a pergunta é pertinente, porém, podemos dizer que de um lado, para todos aqueles que efetivamente realizam pesca ilegal, poluem os nossos mares, estes são efetivamente culpados, não é, da falta ou baixa do pescado ao nível do nosso país. Obviamente, o governo deve repensar, não é, em mecanismos que poderão minimizar o impacto destas ações. O governo tem a missão efetivamente de controlar o nosso mar, de não permitir que venham embarcações de outras regiões, de outros países, para fazerem pescas e de grande vulto nos nossos mares. O governo deve adquirir meios que permitam o controlo eficaz, eficiente, não é, das fronteiras do nosso país, as fronteiras marítimas particularmente, e eu acredito que neste contexto vamos dizer que fora desses culpados que nós encontramos, que lamentavelmente são pessoas, algumas delas até com alguma com participação de cidadãos angolanos que infelizmente voltados para o interesse do lucro fácil, para o interesse desproporcional daquilo que deve ser comum, para algum antipatriotismo, pronto, esses acabam infelizmente prejudicando também o nosso país naquilo que é o pescado. Porém, o Estado, claro, como podemos todos perceber, se tem a missão de cuidar dos mares, logicamente deve ter a responsabilidade acrescida para evitar, não é, ou repelir toda a tentativa que visa atacar o nosso peixe, atacar os nossos mares. Então, de forma muito síntese, eu penso que o mais importante é que venha alerta do próprio governo, não é? O próprio governo compreende. Ainda que não haja responsabilização de quem quer que seja. Não, eu penso que nós temos estado também a acompanhar em alguns momentos, são apreendidas algumas embarcações e nós todos temos acompanhado. Claro, por exemplo, o doutor Kissadila traz aquela possibilidade de se fazer não é, a produção de peixes por via portanto de cercas que são feitas, uma coisa que na verdade no país é feita. Mas de forma muito prática, quem deve ser responsabilizado? Os fiscais por não estarem a fiscalizar devidamente, a ministra por não estar a dirigir devidamente o setor, os funcionários, quem deve arcar com as culpas para que não, com a culpa, melhor dito, para que não morra sozinha? Não, como eu disse, que sabemos que existem, infelizmente, cidadãos
que têm enveredado para práticas que prejudicam os nossos mares e, em consequência, o nosso peixe. Esses também devem ser responsabilizados quando efetivamente encontrados ou de alguma maneira os nossos fiscais conseguem, não é, apreender as suas embarcações. E essa responsabilidade não deve ser apenas criminal e às vezes civil, tem que haver alguma indemnização para o próprio Estado. Todos nós sabemos que o Estado tem algumas insuficiências para o controle do nosso mar. O Estado tem algumas dificuldades. Como sabemos, uma delas poderia ser de recursos humanos. Não temos, infelizmente, portanto, recursos humanos bastante para controlarmos os nossos mares. Outras delas é de materiais, não é? Tecnologia, que permitiriam também o controle dos nossos mares e alguns meios materiais que são necessários para, não é, haver uma fiscalização mais concreta e mais se pode dizer, também precisa se dar alguma valorização mais para os próprios recursos humanos que devem ter. Doutor Samora, quem deve garantir isto tudo que acabou de mencionar? Como eu disse, o governo deve fazer isso. O governo deve fazer, tem esta missão. Porém, também sabemos que o governo tem N missões. Logo, verificamos algum investimento relativamente ao setor, mas ainda está muito longe daquilo que precisamos, não é, para termos um controle eficaz. Logo, nós é que precisamos controlar, mas essa ambição humana, quando estou a dizer que nós estamos a dizer o governo, não é? O governo, Angola, particularmente, e todos nós somos angolanos. E, aliás, quem disse que o cidadão não pode controlar? O cidadão, sim, também controla, até porque o cidadão pode efetivamente denunciar. Muitas dessas embarcações cruzam, como também outras nossas que estão lá no mar. Então, podem denunciar quando sentirem esta ameaça do nosso mar. Dali dizer que a responsabilidade é de todos nós, digo, mas o Estado, obviamente, tem responsabilidades acrescidas em relação à situação. Obrigada, Dr. Samora. Dr. Cabaça, quais são as consequências imediatas que poderão advir por conta desta situação? Primeiro, eu não acredito em mensagens políticas. A mim valem mais mensagens acadêmicas. Qual é o estudo que se produziu para chegar-se à conclusão que efetivamente nós temos esse e aquele problema? Nós temos aqui um grande problema do desinvestimento a nível do setor acadêmico, e é por isso que qualquer mensagem que os políticos lançam para o ar cria uma crispação social em sede de análise privada e pública. Nós temos em Angola bons especialistas em ambiente. Nós temos a senhora Adjana, acho que é essa. Mas nas pescas há aquilo que chama Instituto de Investigação Pesqueira. Sim. Nós temos, é memória de investigação, não é a universidade que vai fazer a investigação lá dentro. Podem fazer, mas é isso que eu estou a explicar. Está bem, não prejudica, recentemente recebemos também investigação científica pesqueira que funciona. Exato. Que faz esse dado. Exatamente. Posso Doutor Cabaça está a nos dar a palavra. Nós temos, eu acompanho muito a senhora Adjana Costa, acho que esse é o nome. Doutor Cabaça, só para fazer aqui uma adenda, recentemente também esteve no Namibe o navio Bahia Farta, que esteve a fazer alguns estudos, era só para... Está bem, o estudo é feito com base em recolha de dados, né, que nós chamamos academicamente amostras, né, as amostras. Se nós temos uma dificuldade de controle da nossa extensão de orla marítima, temos essa dificuldade, o Presidente da República referiu isso e que podia se investir mais no controle da nossa orla marítima. Nós temos outra dificuldade da falta, pouca instrução do cidadão com o respeito aos mares. Tá? Por isso é que eu trazia aqui uma ambientalista que tem estado a apresentar vários estudos, sobretudo aqui na zona da Mabunda, né, onde todo o lixo vai para o mar. Né? Ela discute muito essa questão, a senhora Adjana Costa. Adjana Costa. Exatamente. Pois. Não, mas essa é outra discussão. Pronto.
Conclua, doutor Cabaça. Pronto. Pronto. Ficou 6 meses, é a mesma Arianta. Daria Foi num outro exonerada, debate. pois, ficou 6 meses como ministra. Tá bem, mas o que eu estou aqui a falar é o seguinte: nós temos que começar a valorizar os quadros nacionais e temos que valorizar aqueles que apresentam estudo. E essa senhora, independentemente se foi ministra ou não, mas pelo menos apresenta estudo, como ela há outros ambientalistas, de forma voluntária, que têm estado a apresentar vários estudos. Agora, o que é feito com os estudos, isso é que nós devemos discutir. Mas aqui, em minha opinião, a ministra das Pescas, com todo o respeito, não tem competência para lá estar. Porque esse ministério, tanto é o que mais problema dá a nível de todos os departamentos ministeriais. Se não é problema de reclamações de trabalhador, é mesmo problema de gestão pesqueira. Porque é impensável um país tão com uma orla marítima tão rica quanto o nosso país, nós compramos carapau que vem de fora. Nós compramos cachucho que vem de fora. Congelado. Nós compramos uma série de peixes congelados. Então, tem de se alterar aquilo que é o desenho desse ministério, porque senão vai ser sempre mensagem política para culpabilizar. Acha que devia ser as pescas exonerada? Ilegais e tudo Doutor mais. Cabaça, acha que devia ser exonerada? Sim, eu acho que a senhora ministra devia ser exonerada ou colocar o seu cargo à disposição, porque nós temos que ser claros, por uma razão muito simples. É inconcebível. Nós somos, do ponto de vista de recursos hídricos, nós somos dos países mais abençoados do mundo. Mas as pessoas, para comer o peixe é extremamente caro no nosso país. Então, isso não precisa ciência, nada contra a senhora ministra das Pescas, não a conheço pessoalmente, nunca privei com ela, mas aquilo que é a nossa realidade em sede do que nós consumimos, penso eu que devia ter sido exonerada e criar-se uma equipe muito forte. Por um lado, o nosso sistema de defesa e segurança tem de ser reforçado para controlar as nossas fronteiras marítimas, porque é verdade que muitos do peixe que vem lá de fora, sai do nosso país, vai para fora e depois vem congelado. Portanto, no fundo, temos aqui muitos desafios, né? E eu penso que a Sua Excelência, a Senhora Presidente da República, devia já exonerar a Ministra das Pescas há bastante tempo, porque não está a dar conta do recado. Né? Obrigada, Dr. Cabaça. Bem, Dr. Gilson de Saluce, vem aí o Natal, muita gente há de querer fazer um cozido, infelizmente parece que não será possível, porque era só mesmo para descontrair, mas assim gostaríamos de perguntar o seguinte, Dr. Saluce, qual deverá ser a porta de saída diante desta situação, numa altura em que, atenção, decorre também a greve ou uma greve dos funcionários do setor pesqueiro? Bom, eu estava a ouvir atentamente o Dr. Cabaça, compreendo, claro, a sua posição, mas, como deve saber, o problema não está de forma totalizada na ministra. Até a própria ministra, muitas vezes, já veio a público queixar-se sobre as várias insuficiências que tem tido e, claro, na incapacidade de lidar com os vários problemas, principalmente a questão dos arrastões. Porquê? Porque aí é jogo de poder, há interferência política, há conflitos de interesses, onde a ministra, infelizmente, é só uma coisinha e não pode fazer muita coisa. E quem deve, de facto, fazer é o Presidente da República, não é a ministra. Eu estou a lembrar-me de uma coisa. Permita-me só. Está à vontade. Seguinte, para o Isaac dos Anjos, quando foi governador em Benguela, já não era o Presidente da República. Agora, para a ministra, a culpa é o Presidente da República. Não, é que o contrassenso. Doutor Gilson, está contrariado. Eu acho. Falta alguma coisa. Sim, está à vontade. Auxiliar do titular do Poder Executivo, Não, é auxiliar. Isso é sabido. Mas o governador Porque não é que- auxiliar. Porque Doutor Saluce, com que argumentos, Doutor Saluce, com que eu disse- argumentos se quer defender? Como eu disse, o grande problema é assim, Claudimé, é importante que nós olhemos para esta questão como uma questão ligada a um problema de segurança nacional e também um problema de soberania do Estado.
Por quê? Porque não é concebível que um país com mais de 1.650 quilómetros de costa diga-se soberano, mas que tem capacidade de minuciosamente fiscalizar, controlar e ter o poder, na visão de Jean Baudin, poder mesmo absoluto, ter a soberania sobre o seu mar, não é compreensível. Não é compreensível, o que significa que há problema. Não, se nós não controlamos o nosso mar, permita-me só, doutor Cabaça, se nós temos incapacidade de controlar tudo que tem sobre o nosso território, tudo que está sobre o nosso território, significa que temos aqui problema de soberania. Por isso é que Jean Baudin inteligentemente definiu a soberania como um poder que não tem igual na ordem interna. Ou seja, o Estado é o detentor absoluto do poder. E se esse poder não é exercido no seu sentido absoluto, significa que temos problema de soberania marítima. Se temos problema de soberania marítima, nós estamos a conseguir controlar o nosso mar, os recursos do nosso mar. Então temos problema de soberania, porque não estamos a dar conta do recado. Então aqui também a colação a essa questão, o problema de segurança nacional. Então não se admite que navios chineses, navios espanhóis, navios franceses cheguem na nossa costa marítima, diz a própria ministra a queixar-se, porque ela não tem poder para fazer mais. Ela faz até onde o poder lhe limita, enquanto auxiliar do titular do Poder Executivo. Obrigado, Dr. Salus. Eu aqui já não vou mais. Mas até os navios chineses, franceses, estão a passar do limite, estão a chegar até a costa para fazer arrastões. Levam até aquelas espécies que ficam nas profundezas do mar, que não devem ser arrastadas, porque devem garantir a sustentabilidade marítima no sentido da reprodução do peixe e não só. Também estão a ser arrastados. Portanto, obrigada, Dr. Salus. Temos mesmo de... Gilson, por isso é que eu disse. Se nós, país, não investirmos no setor da academia, vamos ter todos os problemas. Porque quem deve estudar, avaliar a segurança da nossa orla marítima são pessoas formadas para tal. E nós temos um déficit enorme nesse particular. Sim, então, eu acho que segurança nacional é importante, soberania é importante. Porque se nós falarmos de soberania, estamos a falar dos mares, podíamos falar da nossa soberania alimentar, que o comércio está todo na mão de estrangeiros, sem desprimor aos estrangeiros. Mas é preciso que nós, enquanto fazedores da opinião, mais do que atacarmos as pessoas, temos de apelar o nosso governo no sentido de se investir na formação do homem. Só com o homem formado e depois com compra de meios e materiais adequados ao contexto é que nós vamos combater tudo isso. Tá bem? Mas aqui, para finalizar, precisamos mesmo de avançar. Precisamos de evoluir. Estamos a ficar sem tempo. Não tem que ver só por isso. Não se permita-me só, Dr. Sadila. Dr. Salus, mesmo para concluir, por favor, um minutinho. Dr. Sadila, é só para fazer compreender, e claro, Dr. Cabaça, para a nossa realidade, o nosso problema não tem que ver pura e simplesmente com a insuficiência de recursos humanos. Tem que ver especificamente com a nossa capacidade. Estou aqui a falar de capacidade institucional de lidarmos com a nossa segurança marítima. Obrigado, doutor Gelson. Isso é completamente fundamental. Mas o que leva-nos a essa questão é mais interferência política, é mais conflito de interesses entre os vários atores políticos, que faz com que o nosso mar, infelizmente, fique sem peixe. Por quê? Porque as autoridades incumbidas a responsabilidade de fiscalizar, de sancionar a nossa costa marítima, se eventualmente existirem pessoas que estiverem a enveredar por práticas ilegais, não consegue fazer. Obrigado, Dr. Salus. Obrigado.
obrigada. Doutor Parabéns. deputado David Kissadila, já está pronto no uso da palavra e vamos agora avançar para o terceiro tema que tem a ver com a marcha que decorreu ontem aqui em Luanda. A FPU, Frente Patriótica Unida, marchou ontem contra a fome, pobreza e violação dos direitos humanos em Angola. Milhares de pessoas marcharam cá na capital do país contra a fome, miséria, repito, e violação dos direitos humanos no país, numa iniciativa da Frente Patriótica Unida, liderada, ou seja, constituída pela UNITA, Bloco Democrático e Para Já Servir Angola. Dados oficiais indicam que há no país mais de 11 milhões de pessoas sem qualquer acesso à refeição ou a uma refeição por dia. Entretanto, os populares que afluíram à marcha lamentaram o elevado custo de vida, acusaram o executivo de não ter capacidade para contornar a situação e deixaram um apelo às autoridades governamentais. Deputado David Kissadila, qual é o balanço que faz desta marcha organizada pela Frente Patriótica Unida? Há quem também questiona a ausência dos líderes da FPU, nomeadamente Adalberto Costa Júnior e Abel Chivucovuco. Bom, para dizer o seguinte, primeiro eu queria justificar o presidente do meu partido, que é engenheiro Adalberto Costa Júnior, não esteve, mas esteve representado pelo secretário-geral do partido, ou seja, é uma entidade, portanto, da estrutura superior do partido, porque o presidente encontra-se fora do país, como você sabe que ele é vice-presidente, portanto, ele ocupa funções da vice-presidência, portanto, numa instituição internacional, portanto, ligada aos partidos, e ele está fora do país. Então, esta ausência está justamente justificada. E para dizer que foi uma marcha muito valiosa, muito grande, na perspectiva, até eu acho, de poder, digamos assim, materializar a vontade expressa e manifestada pela população. Basta saber que ao mês passado, ou há 3 semanas atrás, a população no estádio 11 de novembro, diante do presidente da República, foi vaiado. Portanto, o povo manifestou-se que o problema de fome, enfim, etc. O João Lourenço, o presidente da República, foi vaiado. Então, na sequência dessa manifestação da vontade da população, fez-se esta grande experiência, demonstrou que, de facto, o povo esteve lá em grande, independentemente dos partidos coligados, portanto, na Frente Patriótica Unida, mas tiveram lá, portanto, a população em geral. Foi uma marcha que começa a demonstrar que o problema de fome em Angola merece uma atenção especial, porque todo mundo lamenta, de facto, manifesta esta situação crítica que o país vive, que as populações vivem. O que é preciso, de facto, buscar soluções, porque a manifestação é uma forma de pressionar o governo, colocar como prioridade das prioridades a situação de resolução da fome. Ora, vejamos que quando estamos a falar de fome, há programa, por exemplo, que Quenda, combate a fome. Isto não resolve o problema da fome, porque é o endividamento que se vai buscar fora para depois distribuir. O que é que na visão, sobretudo da UNITA, resolveria a questão da fome? Olha, o problema da fome passa necessariamente, é preciso apostar primeiro na produção nacional em grande escala, e há dinheiro, Angola tem dinheiro para isso, que possa de facto garantir o mercado localmente, não estamos a depender sobretudo de bens alimentares essenciais ou da cesta básica a importação. Ou seja, nós importamos até arroz, enquanto temos espaço, se irmos aqui no Quando Cubango, na região, portanto, do Longa, é uma zona extensa, Sanza Pombo, temos zonas produtoras que pode-se produzir o arroz, mas nós não conseguimos produzir localmente o arroz e continuamos a importar arroz. Ora, digamos o seguinte, temos uma moeda em desvalorização constante, portanto há uma inflação constante de kwanza em relação ao dólar, nós importamos, olha, torna-se oneroso, os salários são tão baixos, a população tem graves dificuldades de renda e há problema de desemprego. Enfim, esses todos concorrem com que de facto não haja essa capacidade. É preciso inverter, digamos, a estratégia de combate à fome, não se limitar a distribuir 8.000 kwanza nas famílias para fins eleitorais e fins políticos,
é preciso transformar programas concretos para que as populações possam ter acesso à produção. É bem verdade que continuam a haver aglomerações das populações nos grandes centros urbanos. Temos que perceber que temos uma parte significativa do país em termos econômicos que devia ser sustentado pela agricultura. Infelizmente, nas aldeias, no campo, nas regiões rurais, só ficaram lá idosos e crianças. Grande parte da população jovem abandona porque não há incentivo que possa permitir que a juventude fixe também nas regiões rurais, nas zonas rurais. Ou seja, tudo está concentrado em grandes cidades como Luanda. Pronto, as pessoas querem buscar melhores condições da vida. Há esse êxodo rural do interior do interior para a cidade de Luanda e faz com que, de facto, reduz drasticamente, infelizmente, a agricultura. E indo para a agricultura, Obrigada, para terminar, deputado. obrigado Sim, para sim. terminar, e mesmo assim, a agricultura familiar que devia sustentar, digamos assim, a produção agrícola, não é muito ajudado em termos de fomento do Estado, em termos digamos assim, de fomento para que eles possam alavancar. E para terminar mesmo, desculpa, mas não se pode só limitar também a agricultura por si, mas é preciso também alargar, portanto, agronegócio e agroindústria, ou seja, pegar essa agricultura produzida em grande escala, possa transformar em bens que possa servir, portanto, para cobrir o ciclo econômico anual em termos de espaço, para que haja produção. Eu vou dar o último exemplo, por exemplo, a produção de tomate. Nós tivemos há 2 meses atrás grande escala de tomate no Rio, até estava a estragar, mas nesse preciso momento, nós irmos nos mercados, já o preço está a subir e já começa a sentir redução de quantidade de tomate, porque não se fez transformação, não há indústria transformadora de tomate, digo isso, infelizmente, um país como esse não tem, para poder buscar excedente e produzir, para transformar, para garantir, depois do período de produção Exato. reduzir, e teríamos, portanto, tomate conservado para abastecer a população. Então, são essas falhas graves que esse governo do MPLA tem demonstrado. Portanto, não tem, digamos assim, medida possível para poder Obrigada, buscar doutor. respostas Deputado para David garantir Quessadilla. esse povo coberto. Obrigada. Estamos a ficar sem tempo. Doutor Saluce, assim a pergunta que não se quer calar: Lionel Messi ou a fome? Nessa discussão de Lionel Messi, nessa discussão até de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, eu sempre prefiro Lionel Messi, mas ainda assim acredito que a fome está acima de Messi. Então a fome para mim e para todos os angolanos é de facto uma prioridade, até nem é incomparável, nem encontramos razão de colocar na balança Lionel Messi e do outro lado fome. É claro que vai pesar mais a fome e, portanto, a fome deve merecer atenção. Bom, nós acompanhamos ontem a movimentação política, a marcha da UNITA, e ficamos com algumas preocupações, mas é importante dizer que as democracias modernas têm nos partidos políticos um dos principais atores. Não se pode pensar a democracia sem partidos políticos, não se pode pensar a política nessa visão da democracia moderna sem partidos políticos. Portanto, os partidos políticos são chamados, claro, a contribuir para a democraticidade do Estado, são chamados efetivamente para desenvolver ações que visam a salvaguarda do Estado de Direito, são instituições fundamentais, pilares para a consolidação da democraticidade do Estado. E pensamos nós que a atividade da UNITA terá se enquadrado nessa lógica e que até constitucional e também a própria lei dos partidos políticos faz referência do contributo para a consecução do interesse público e da democraticidade do Estado que os partidos políticos devem conferir, devem garantir. As preocupações que nós levantamos relativamente à marcha de ontem têm que ver com a medida de força. Portanto, parece que o ministro do Interior deve ter merecido de facto a confiança política do Presidente da República, e não é à toa que o Presidente o escolheu e que as pessoas não tenham memória fraca, porque quando se discutia a popularidade ou não do Presidente João Lourenço, o apoio ou não do Presidente João Lourenço após o discurso que terá feito no Comitê Central, o único
que conseguiu aqui ao nível de Luanda estar presente, a olhar para as grandes figuras do partido, estar presente na marcha em apoio ao discurso do presidente do MPLA na reunião do Comitê Central, foi precisamente o Manuel Homem, que é hoje o ministro do Interior. E daí, se calhar, a razão de ter muita força, o excesso até, de forma muito excessiva, é vergonhoso para o Estado Democrático de Direito que se assistiu ontem. Tanques, canhões de água, sei lá, não se aceita para o Estado que nós queremos construir. É uma marcha, é um partido político com assento no Parlamento, na oposição, e que tem, claro, que contribuir para a salvaguarda da soberania nacional, porque defender o Estado Democrático, defender a fome, é uma questão de salvaguarda da soberania nacional. Esta é a primeira grande preocupação. Pensamos nós que houve excesso de zelo por parte do Ministro do Interior. A outra grande preocupação, que também tem que ver com um elemento constitucional e que nós também não podemos aceitar, e daí é que nós temos estado a dizer que a imprensa pública é das principais que tem servido como grande instrumento de manipulação, de insanidade moral e intelectual até dos angolanos, porque no que diz respeito à lei da imprensa, no que diz respeito à nossa Constituição, tem feito um serviço que não é aceitável. É desmerecedor de respeito, fere aquilo que são princípios muito mais nobres do Estado de Direito. Por quê? Porque eu acompanhei o telejornal. Finalize, Dr. Eu Salus. acompanhei o telejornal. Finalize. A Constituição fala no artigo 17, número 4, de tratamento igual a todos os partidos. E o que se assistiu nem até é comparável, por exemplo, com o que aconteceu com o Congresso da JMPLA, que teve tudo mais alguma coisa, cobertura total. E, portanto, nós vemos um partido importante na oposição a ter uma marcha, a defender interesses que nós entendemos serem legítimos na sua condição, mas não ter o tratamento, a cobertura necessária, a passar uma coisinha assim, um extratozinho ao nível da TPA, o que macula o nosso interesse nacional. Nós estamos interessados em ter uma imprensa nacional que de facto exerça o seu dever de informar com neutralidade, com imparcialidade, com objetivo e mais do que isso, na reserva Obrigado, e Dr. salvaguarda do interesse nacional. Obrigada. Dr. Cabaça, qual é a apreciação que faz desta iniciativa da Frente Patriótica Unida que juntou pessoas de diferentes estratos sociais? Do ponto de vista político, é um exercício meramente normal e compreensível. É assim num Estado democrático, os partidos políticos com assento parlamentar, assim como os cidadãos da sociedade civil, têm esse direito de se manifestar sempre que alguma coisa não vai bem. E a fome, quem diz que a fome, em Angola não existe fome, penso eu que vive numa Angola diferente da nossa. Porque na nossa Angola existe fome todos os dias. Só para dar um exemplo, eu parei aqui no posto de abastecimento da Sonangol, de manhã já ia às 11 e tal, e não consegui tomar pequeno almoço porque o dinheiro que eu levava tive de dar aquelas criancinhas que ficam aí, e fiquei a aguardar pelo tempo. Vê a que nível nós chegamos. Nós não podemos nem devemos sequer minimizar a fome. Fome é algo muito sério mesmo. Do ponto de vista político, eu penso que esteve bem o Partido Unido, ou a FPU, a organizar essa questão da fome, manifestar esse descontentamento com uma série de cidadãos angolanos que compactuaram com essa marcha. Mas do ponto de vista da ação concreta, aí não estou de acordo com a UNITA. Houve a manifestação ontem. O que é que aconteceu hoje? Alguma coisa alterou com relação à fome? Não. Aí não estou de acordo. Porque permita-me só, doutor. Finalize, doutor Cabaça. Finalize. Doutor Kissadila. Os resultados não caem do céu, não vêm no mesmo dia. Não faça isso. Doutor Kissadila, vamos permitir ao doutor Cabaça. Não. Quer dizer,
Que conclua. Doutor Cabaça, por favor. Sabe qual é a minha felicidade, doutor David? É que eu não pertenço a nenhum partido político. Essa é a minha felicidade. Então, estou livre para criticar a UNITA ou o MPLA. Estou completamente livre. Eu estava a dizer, doutor David, é o seguinte. Nós, os deputados da Assembleia Nacional, têm responsabilidade porque foi o povo quem elegeu para, no final do dia, nos representar. A representação do povo passa por discutir os problemas prementes da sociedade. Ponto. Do ponto de vista político, a FPU esteve bem. Mas do ponto de vista do resultado concreto, esteve mal. Porque depois da marcha, a fome continua. A fome continua. Doutor Cabaça, deixa só terminar. Doutor, eu já falei sobre isso ontem numa outra estação de rádio, em que as populações foram para a marcha de Candongueiro ou a pé. Os deputados foram de Lexo. Deixa terminar, doutor Quisadila. Deixa só. Doutor David Quisadila, vamos ouvir. Doutor Quisadila, vamos ouvir o doutor Cabaça. Por favor, só o seu microfone está ligado, doutor Cabaça. Pronto, doutor David ajudou-me, porque o sacrifício não é o deputado sair de casa, tomar um pequeno almoço, sobe no Lex, o motorista e o segurança, e depois o cidadão, a grande maioria, sai de casa a pé ou de Candongueiro para ir apoiar o deputado. Isso não é sacrifício. Permita-me só. Já vou terminar. Não, já vou terminar. Doutor David, eu sou daqueles angolanos que pensam que os partidos políticos atrapalham o crescimento do país e não ajudam o crescimento do país. Por que é que eu vou dizer isso? Quando terminou as eleições de 2022, havia fome? Não havia fome? Havia. Quando começou-se a discutir as condições para os deputados, aqueles que hoje estão a discutir a fome não disseram que não. Essas viaturas, atendendo o valor que é chorudo, nós preferimos uma viatura mais modesta para priorizar o combate à fome. Não se fez isso. Então, aqui, permita-me só. Não, mas deixa só terminar. Faz favor, doutor David, deixa só terminar. Não, deixa terminar. Doutor Quisadila, entendemos que não partilha da mesma opinião, porém temos mesmo de respeitar o tempo dado aqui ao doutor Cabaça. Por isso peço-lhe ao doutor Cabaça, finalize, por favor, finalize. Doutor Cabaça, é a sua opinião e queremos ouvi-lo, por favor. Tá bem, é assim. Posso, doutor David, posso? Não, doutor David, é o seguinte. Quem compra as viaturas não são os deputados, mas compra-se as viaturas para o deputado usar. Imagine só se é aceitável uma viatura que custa 100 e tal milhões de kwanzas. O doutor David aceita receber essa viatura quando devia dizer não, em função da fome, todos nós deputados, seja de que bancada for, não concordamos com a compra dessas viaturas porque o valor é muito alto. 2 viaturas, dá para construir uma escola. O valor de 2 viaturas, dá para construir uma escola. Então não temos escolas que estão a ser construídas com o valor do PIB 250 mil. Finalize, doutor Cabaça. Doutor Cabaça, finalize, por favor. Já estamos além do nosso tempo. Há aqui angolanos muito atentos que já não se deixam levar por aquilo que é a vontade dos deputados. Porque o que é que acontece? Os partidos políticos usam os cidadãos para alcançar os assentos parlamentares. E no devido momento do sofrimento das pessoas, querem resolver o problema da fome com marcha ou com manifestação. Não se resolve. Não importa, doutor. Eu tenho educação bastante para não lhe responder enquanto mais velho. Doutor Cabaça, finalize o seu pensamento, por favor, finalize. Doutor Cabaça, finalize. É o seguinte, doutor David, para finalizar, é nosso mais velho e eu fui educado a não destratar os mais velhos, então eu não vou
não vou adentrar. É a minha opinião, é a minha opinião. Eu acho, doutor David, eu acho o seguinte. Houve uma manifestação, eu disse aqui que do ponto de vista político, a FPU esteve certa, porque a fome está aí, ninguém deve esconder a fome, nem mesmo os do MPLA sabem que a fome está aí, tem que se resolver o problema da fome. Mas o que eu estava a dizer, depois da manifestação, o que aconteceu? Resolveu-se o problema da fome? Não. O que a FPU faz, né, do ponto de vista prático, do ponto de vista Doutor concreto, Cabaça, para mitigar... o que é que devia ser feito do ponto de vista prático? A seu ver. Não, o que devia ser feito? No momento, na próxima legislatura, quando se vai desenhar as condições para os deputados, tem de se dizer, não, por conta da fome, nós não vamos aceitar que se compra uma viatura acima de 50 milhões de quase. Sabe o que é 160 e tal milhões por uma viatura? E o deputado recebe porque não é para trabalho. Com o Suzuki Jimmy o deputado não trabalha. Esse é o... Obrigado, doutor Cabaça. Vamos passar a palavra ao doutor Samora Neves. Precisamos passar para depois permitirmos... Vamos passar a... Doutor Kissadila, aguarde, por favor. Vamos antes ouvir aqui o doutor Samora, que ainda não teve a oportunidade de falar, exatamente, avançar o seu ponto de vista. Doutor Samora, tendo em conta o atual contexto e depois de ouvirmos a semana passada, tal como disse o Dr. Kissadila, no estádio 11 de novembro, jovens dizerem em bom tom a palavra fome diante do Presidente da República, acha que depois desta marcha poderemos assistir a uma postura diferente do Governo relativamente à fome e à pobreza? A primeira postura diferente é que se devia assistir dos próprios deputados que compõem a FPU, né? Particularmente, de forma muito específica, os deputados da UNITA. Aliás, a FPU, como todos sabemos, no fundo de tudo, a FPU é a UNITA, porque na prática a FPU não é formalmente ou legalmente existente, são acordos que foram feitos por determinadas forças, no caso a UNITA, o Bloco Democrático e o Prajá, o Partido Prajá, e eu penso que neste contexto, infelizmente, os deputados, a FPU, no meu entender, esteve mal, os deputados pior. De um lado, olhem para aquilo que a UNITA está fazendo. A UNITA é das principais causadoras da fome em Angola. E em contextos, e muitos cidadãos que estão agora a ouvir-me sabem que saíram, se calhar, das suas localidades a dado momento onde tinham, não é, o pequeno almoço, almoçavam e jantavam. Não havia fome nas suas localidades, mas por força de alguma ação que foi protagonizada em algum tempo pela própria UNITA, essas pessoas tiveram que, infelizmente, abandonar os seus locais e vir aqui justamente para as grandes cidades. E nas grandes cidades, não é, o governo que é sustentado pelo MPLA não poderia, não é, quando todo mundo encheu a cidade, portanto, num contexto que o MPLA não podia controlar, não poderia construir escolas, quer dizer, o governo sustentado pelo partido MPLA. Aqui estaríamos a olhar para um lobo vestido justamente de ovelha, de carneiro. Aqui estaríamos a dizer, agora queremos dizer, doutor, nós estamos ainda a construir o que por muito tempo destruímos. Sim. Agora, não, doutor, por favor, Cota, permita-me só, não é minúsculo. Minúsculo é a UNITA esquecer-se que a dado momento foi a principal responsável pela fome, miséria e desgraça deste povo. Esse discurso já ninguém vai te ouvir. Não, doutor está nervoso, lamentavelmente. Nunca. Doutor, infelizmente, a UNITA é muito radicalista às vezes, não é? Doutor Samora, às vezes alguma sensibilidade, não é? Permitam-me, não, permitam-me,
deixa o mesmo. Bem, não, com todo o respeito. Neste momento, somente o meu microfone está ligado porque precisamos mesmo de manter aqui a ordem. Temos um vasto auditório neste momento a acompanhar o programa e precisamos de manter aqui a ordem e garantir a qualidade sonora. Bem, Dr. Samora, para finalizar, quais devem ser as fórmulas nesta altura, além, pronto, não obstante esta marcha que aconteceu ontem, o que é que deve ser feito já para se acabar ou para se minimizar pelo menos a fome? Vladimir, eu penso porque passam que não muitos devia ser angolanos. para terminar, porque estou a ser muito prejudicado do ponto de vista de tempo. O doutor Kissadila, lamentavelmente, não está a conseguir manter a calma, porque infelizmente o que estamos a falar afeta a si e ao seu partido. Uma marcha que nós acompanhamos de certa maneira, me pareceu, para mim é um momento negativo essa marcha. Não tinha substância nenhuma. Eu esperava que nesta marcha, por exemplo, o Dr. Kissadila dissesse que eu vou oferecer agora àqueles que passam fome, por exemplo, 10%, 5% do meu salário. Eu esperava, não, doutor, permita-me só. Eu esperava que Claudimir, assim eu não termino. A ordem que Doutor Samora, finalize. Só o seu microfone está ligado, atenção. Doutor Kissadila, vamos permitir, por favor, peço-lhe, doutor Kissadila, por favor, peço-lhe, doutor Kissadila. Adalberto Costa Júnior, não é o Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, não está preocupado com a fome dos angolanos. Aliás, ele mesmo motiva uma marcha e vai embora, sob a alegada participação em determinada reunião internacional. Quer dizer, ou seja, ele até vice-presidente nem vai dirigir a reunião. E Adalberto Costa Júnior, quer dizer, abandona uma marcha que supostamente é muito importante. Afinal de contas, Claudimir fez uma pergunta curiosa, não é? Claudimir fez uma pergunta curiosa ao Dr. Gilson e questionava entre Messi e a fome, quem afinal é mais importante? E eu agora questiono, entre a marcha para justamente defender a fome e ir lá fazer um charme fora do país, o que era mais importante? Adalberto Costa Júnior respondeu-nos que o mais importante é ir lá mostrar um pouco de charme político. E eu acho que ali esteve muito mal, fez um conjunto de populares saírem das suas zonas, com certeza voltaram sem nada demais, alguns tiveram que gastar um pouco do que têm, não é? Quando o Adalberto deve estar a gastar um pouco, quer dizer, muito e um pouco mais lá por fora. Doutor Samora, eu penso que neste sentido Doutor a UNITA Samora, deveria ter a hombridade. Para finalizar, por Pronto, favor. a UNITA devia ter a hombridade de ver o que é mais importante. Essas marchas não resolvem a fome do cidadão. A fome do cidadão é resolvida, digo, agora, por exemplo, que vais aprovar e discutir o Orçamento Geral do Estado, que a UNITA decidiu não aprovar. Logo, se você quer resolver a fome, o que é mais importante? Ir aprovar um instrumento que efetivamente resolveria os problemas do povo, ou então mas velho, se organiza então, Doutor Samora, conseguimos perceber o seu ponto de vista. Obrigada. Agora precisamos. Está nervoso. E para mantermos aqui a ordem, Dr. Kissadila, já lhe vamos dar um. Dr. Kissadila, tem 1 minuto, depois vamos passar a palavra ao Dr. Saluce. Mais 1 minuto ao Dr. Samora, porque não teve a oportunidade de concluir o seu pensamento. Era só rapidamente para explicar o seguinte aqui ao nosso jovem. O problema dos carros, muito falado, eu penso que também muitas vezes é questão de não... A questão dos carros, quem compra os carros é o governo do MPLA.
Os que negociam os carros para os deputados é o governo do MPLA. Portanto, os carros que foram atribuídos aos deputados são carros propriedade da Assembleia Nacional, propriedade do Estado. O deputado como entidade, espera só, vou terminar, como entidade do Estado. Pois, espera só, eu vou te explicar, vou chegar lá. O que fazem negociata dos carros não são os deputados. Agora, Claudio, abre só um minuto rápido. Agora, para dizer o seguinte, os carros, quando o deputado cessa portanto, a sua função, devolve o carro. Isso ocorre nos ministros, mas as pessoas não falam dos ministros. Espera só, não fala dos ministros, não fala dos magistrados. Eu também seria apologista, que me dessem o dinheiro e ia escolher meu carro. Eu também seria. Mas sabe quem é o dono da empresa que importa o carro? Doutor Kissadila, acho que nos estamos a desviar. Doutor Kissadila, consegue ouvir-nos? Doutor Kissadila. Para dizer o seguinte, a questão Doutor Kissadila, acho que nos estamos... Não há posição. A grande que questão... o problema da fome. Muito bem, ainda bem que voltou ao assunto da fome. É o papel do Doutor Kissadila, tem o seu microfone desligado neste momento. 30 segundos. Ok. Doutor Cabaça, por favor. É rápido mesmo. Doutor Kissadila recebeu a viatura do Estado. Ok, estou de acordo. Mas doutor Kissadila sabe que a viatura do Estado é para uso laboral, enquanto o doutor vai à Assembleia Nacional e vice-versa trabalhar, certo? Mas hoje o doutor veio com a viatura do Estado. Hoje é domingo. Bem, Hoje é domingo. Não, anda com a sua viatura. neste momento, Indivíduo do meio do Estado. atenção aqui aos nossos convidados. Atenção aos nossos convidados. Doutor Kissadila. Doutor Kissadila, Doutor Cabaça, Doutor Samora Neves. Atenção. Têm todos os microfones desligados. O nosso debate, aqui aos nossos convidados, estamos a desviar aqui o objetivo do nosso debate. Estamos totalmente deslocados do tema que estamos a abordar. Estamos a falar sobre a fome e a pobreza. A Frente Patriótica Unida ontem marchou por uma Angola livre da fome e da pobreza. E é sobre isso que estamos a falar. Estamos a nos desviar do nosso assunto. Doutor Saluce, 1 minuto. E temos mais 2 temas. Não sei se vamos a tempo com esta discussão que estamos aqui a fazer. Não sei se vamos a tempo. Doutor Saluce tem 1 minuto. Já cortaste 30 segundos. Bom, eu compreendo a objetividade da questão levantada pelo Dr. Cabaça sobre o day after. Né? Pronto, houve marcha ontem e hoje domingo, a fome deixou de existir. Compreendo a objetividade dessa questão, mas como o doutor muito bem deve saber, os partidos políticos na oposição, para lá dessa pretensão de aceder à aquisição do poder político, tem também por excelência a responsabilidade de fazer pressão no sentido de fazer uma ponte de vida entre a sociedade no geral e quem detém o poder, no sentido de compreender que há questões que merecem uma atenção objetiva, há questões que merecem prioridade do ponto de vista da definição das políticas públicas para, portanto, debelá-las. E não podemos aceitar o discurso do Dr. Samora, por muito respeito que lhe devo. Eu penso que é um discurso muito longe do nosso contexto. Não faz sentido, portanto, dizer que se o país está conforme está é porque houve um partido que fez guerra. Eu penso que num contexto de 2024, se não tivermos argumentos para construir, portanto, um juízo e tivermos que recorrer a premissas falsas, premissas descontextualizadas, tal como dizia Aristóteles na concepção da lógica, certamente que a nossa conclusão vai ser eivada de uma conclusão errada, inferência mal feita. Obrigado, doutor Saluce. Não é admissível. É claro que quem tem responsabilidades sobre a fome é quem manuseia, é quem administra, é quem gere o dinheiro de todos. E com certeza quem o faz é quem detém o poder. E os partidos políticos na oposição têm certamente
responsabilidades acrescidas. Não basta efetivamente fazer marcha, é preciso fazer mais, no sentido de pressionar, no sentido de demonstrar alternativas, no sentido de garantir que o princípio da representatividade política seja uma realidade, seja objetiva. Estamos interessados e não podemos, certamente o doutor Samora não pode minimizar a questão da fome. A fome não é relativa, como disse o seu presidente. A fome é objetiva, a fome é real. Ela sente-se, vive-se. E temos que ter a sensibilidade de compreender que ela também tem que ver com um dos problemas ligados à nossa segurança nacional. O problema da fome também é um problema de segurança nacional. Não é à toa que o Dr. Cabaça referiu-se muito à ausência e insuficiência de quadros. Mas temos muitos quadros que, por conta da fome, estão a abandonar o país para ir procurar Obrigado, comida doutor Salus. Doutor Samora Neves, por favor, em 1 minuto. 15 e 18 minutos. Claudemir, eu sinto muito, doutor Salus está a trazer contextos, abordagens muito, como é que chamaríamos isso, com alguma, não é, com alguma... Parece-nos com muita energia, mas muito deslocadas, doutor. Me parece, e aqui vou te fazer um exemplo que lá em casa vão compreender. É como se alguém que tivesse roubado a nossa arca, ele depois viesse a dado momento nos perguntar se não tem água fresca. Quer dizer, ele depois diz, vou fazer uma marcha para que tenhas arca. Quer dizer, isso aqui seria um abuso e um pouco mais, doutor. Não podemos, e atenção, a história não pode ser apagada, doutor. Nós estamos a falar de 92, foi há pouco. Nós estamos a falar de um período de 75, que desde que começamos, só dois... Vai começar de novo a fazer essa desordem, doutor. Doutor Samora, por favor, doutor Samora. Não, mas o doutor Kissadila tem que se organizar. Sabe, 15 e 19 minutos. Portanto, eu vou continuar. Doutor, portanto, a UNITA... Doutor Samora, vamos olhar para o contexto. Não, mas eu estou a abordar a fome. Exatamente, por favor. Claudemir, eu estou a abordar a fome. Eu estou a abordar o mal deste país. Se eu estou a abordar a fome, eu tenho que ver como começamos. Ninguém pode pensar que só temos que falar agora. Samora, neste momento, na qualidade também, se estivesse, claro, também estou, na qualidade, eu acredito que o nosso vasto auditório quer saber o que é que deve ser feito, como é que vamos sair agora desta situação da fome. Eu que realmente interessa. Primeiro dizer o que eu acho que não deve ser feito por não ser muito importante. São essas marchas que até gasta-se muito dinheiro. O que é que deve ser feito? Já chego ali. Com o qual deveríamos efetivamente dar o dinheiro. Isso mesmo que a UNITA gastou para fazer a marcha, deveria dar àquele que está a passar fome. Não tirar mais dela. Isso já é uma das coisas que devia ser feito. Outra das coisas, nós temos ciência que o governo tem responsabilidades acrescidas para o combate à fome e à pobreza. Um combate à fome e à pobreza que é resultado do nosso próprio contexto político, até militar. É preciso dizer, é histórico. Nós trouxemos aqui a pobreza. A pobreza que hoje vivemos é uma pobreza que teríamos evitado se, não é, só mesmo em 92 nós tivéssemos começado já a combater a fome e a pobreza. Não começamos, pronto, pelos motivos que todos nós conhecemos e que a UNITA nem não gostaria de ouvir. Agora, nesta altura, o governo tem estado a fazer esse combate. Falou do programa Quenda, por exemplo. Claro que tem estado a dar algum dinheiro para as nossas populações. Não, mas já está bom que alguém está a dar, porque noutra hora o doutor só causava miséria, desgraça. Agora estão a dar e já é muito bom. Portanto, obrigada. Vamos ter de avançar porque já não nos resta tempo e temos aqui temas. Temos aqui temas bastante importantes. Vamos ter mesmo de evoluir. São agora 15 e 21 minutos e temos mesmo de evoluir. Não podemos terminar o nosso debate sem antes olharmos para este tema que tem a ver, doutor Cabaça, lamento, temos mais 2 temas e são 15 e 22 minutos. O nosso programa termina às 15 em ponto. Portanto, vamos ter mesmo de dar sequência. Por favor. Vou pedir aqui aos nossos convidados que percebam. O Comitê Central do MPLA reúne-se amanhã, 25 de novembro, para ratificar ou validar
os documentos a serem submetidos no 8º Congresso Extraordinário, no qual se prevê uma avaliação dos estatutos do partido. Portanto, vamos rapidamente, em um minuto, vamos começar por si, Dr. Cabaça. Fala-se na possibilidade, e aliás, isto mesmo deixou claro o secretário, peço desculpas, isso mesmo ficou claro nas palavras do secretário para a Informação e Propaganda do Partido MPLA, Esteves Hilário. Fala-se na possibilidade de uma alteração dos estatutos. Portanto, temos aqui várias questões. O artigo, por exemplo, o 75º dos estatutos do MPLA atribui ao Congresso Ordinário a competência exclusiva de rever, modificar e aprovar os estatutos e o programa do partido, negando a qualquer outro fórum o privilégio de proceder às alterações ao principal documento que rege a vida interna dos camaradas. Diante disto, estamos ou não de uma violação dos estatutos do MPLA? Qual é o enquadramento que faz, tendo em conta a tudo o que temos estado a ouvir, quanto a este congresso extraordinário que vai acontecer já em dezembro? Sim, primeiro, eu preciso dizer que o MPLA tem toda a legitimidade de reunir o seu comitê central ou birô político sempre que quiser. É um partido político com estrutura e tem essa legitimidade, por um lado. Por outro lado, fica-me difícil responder sobre a alteração de estatuto, porque o conclave vai ocorrer agora em dezembro, né? Nós estamos em novembro e eu tenho muita cautela em fazer cogitações sem ter elementos base, porque já houve um momento que também o secretário para a Informação do MPLA disse que não se devia mexer nos estatutos, né? E agora veio dizer que provavelmente haverá alteração nos estatutos. Penso eu que o MPLA também tem juristas, vários juristas, aliás deve ter um comitê de especialidade dos juristas que certamente estão a ler bem todas as nuances do estatuto, porque a análise jurídica não se circunscreve num único artigo. Provavelmente há outros artigos que podem permitir com que o MPLA altere isso ou aquilo. No fundo, vamos aguardar se efetivamente vai se alterar o estatuto ou não. Mas o MPLA tem legitimidade de reunir quando bem entende, né? Vamos aguardar. Obrigada. Doutor Gilson de Saluce, conseguirão os militantes do MPLA, por exemplo, António Venâncio, travar a alteração, ou caso aconteça, a alteração dos estatutos no Congresso de dezembro próximo? O que é que significaria, por exemplo, uma alteração dos estatutos? Bom, certamente se for da vontade da Assembleia, se for da vontade dos militantes do MPLA em enquadrar, adaptar e, portanto, contextualizar alguns normativos que ao nível do Estatuto quase que já estão ultrapassados do ponto de vista do ambiente e do cenário político do próprio MPLA, portanto, que seja feita à vontade dos militantes. Agora, é claro que não se espera que a vontade de um prevaleça em detrimento da vontade do partido, em detrimento da vontade e do interesse daquilo que são as aspirações dos militantes do MPLA. E, portanto, isso também tem aqui uma outra leitura política, né? Que, tendo em conta os dados que estamos a ter, se efetivamente a vontade que se está a expor publicamente de se alterar o artigo 120, que tem que ver com o candidato à presidência da República, for uma verdade, for uma realidade, então dá aso, portanto, para a lógica da bicefalia que tem se cogitado, discutido como também um dos mecanismos de manutenção do poder do presidente, não na República, mas pura e simplesmente no partido, que também terá implicações na gestão e administração do Estado. Isso seria compreendido também como um golpe constitucional, né? Seria compreendido também como um golpe da legalidade, e isso fica mal do ponto de vista da leitura do perfil de democraticidade dos estadistas que se quer para os países africanos, que volta e meia em congressos
em retificações, correções, revisões, alteram as regras sempre a seu favor, tudo simplesmente na lógica de manutenção do poder. O poder é para servir, o poder é circunstancial. É importante que os líderes, os atores políticos compreendam que quando estão revestidos de poder, que exerçam o poder em prol da maioria e que não façam tudo mais alguma coisa para que mantenham o poder em desfavor da maioria. Portanto, isso aqui é fora da compreensão da lógica da democraticidade dos atores políticos que queremos ter no nosso Obrigada, cenário Dr. político. Saluce. Dr. Samora Neves, até que ponto, peço desculpas, Dr. Cabaça, até que ponto este, aliás, reajuste poderá beneficiar o líder do partido, o MPLA, João Lourenço, e de que forma? Claudemir, eu penso que o MPLA, e aqui estou de acordo com o Dr. Cabaça, é um partido que tem a legitimidade, que em tempo certo pode decidir na alteração dos seus estatutos. E aqui, contrário àquilo que a Claudemir efetivamente leu na sua introdução, não é apenas o Congresso Extraordinário, digo, que tem legitimidade para a alteração dos estatutos, tem também o Congresso Extraordinário, portanto, não aparece em nenhuma parte, repito, não aparece em nenhuma parte dos estatutos do partido MPLA que dá apenas, unicamente poderes ao Congresso Ordinário para a alteração dos estatutos. Isso não existe. Doutor Samora, o que quer dizer é que não está destrinçado em que Congresso se deverá ou não alterar... Não está, que apenas seja num Congresso. Não, porque os mencionando congressos podem ser ordinários ou extraordinários. Isso aqui não tem discussão nenhuma, não haverá de maneira nenhuma violação aos estatutos. E o Dr. Gilson trouxe aqui um português fino, mas um português errado, que é justamente algum golpe constitucional. Então, completamente fora de questão, completamente deslocado daquilo que é a legalidade. Logo, como disse também, o próprio MPLA é livre de alterar qualquer que seja os seus, portanto, os artigos ou preceito dos seus estatutos. É livre, pode alterar qualquer Acha que os seja. militantes são de concordar com esta não, alteração? repara, por exemplo, no caso de António Venâncio, que é um dos aspirantes ao cadeirão máximo do partido MPLA. Quem decide sobre a alteração dos estatutos, em última instância, não é o presidente João Lourenço. Aliás, digo mais, o presidente João Lourenço tem um colégio que ele dirige e esse colégio tem que aprovar. Se o colégio não aprovar, ou seja, se a maioria dos dirigentes, dos militantes do MPLA não quiserem a alteração dos estatutos, não vai acontecer. E digo mais, por um lado, temos o secretariado do Bureau Político. Esse secretariado do Bureau Político propõe documentos ao Bureau Político e o Bureau Político propõe ao Comitê Central. Ou seja, há um grupo primeiro restrito, depois há outro grupo que é o Bureau Político e depois há um grupo mais alargado com mais de 600 militantes que vai aprovar, e a reunião, como disse bem a Claudemir, já no dia 25. Se eles não estiverem de acordo com aqueles documentos que serão submetidos ao Congresso, e aqui dizer, doutor, não é Assembleia, é mesmo Congresso, ao Congresso, os documentos não passam. Se passarem, é porque não é vontade única, exclusiva do presidente João Lourenço, não, é vontade dos militantes, até porque os membros do Comitê Central são eleitos desde a base do próprio MPLA, e porque conhecemos de alguma maneira os instrutivos do MPLA, são eleitos desde a base e vêm representar os militantes. E são delegados, os delegados que foram do Congresso Ordinário anterior, que foram eleitos lá nas conferências provinciais, conferências municipais, conferências comunais. Estes é que compõem o Congresso. São eles que vão decidir se efetivamente se faz ou não a alteração. Obrigado, respondendo de forma clara, claro que aquilo que for aprovado será à vontade dos militantes. Obrigado, Dr. Samora. Dr. David Kissadila, queremos terminar com as suas palavras. É para dizer o seguinte, em princípio é para saber que o MPLA é matriz comunista, não é? Onde os líderes são deificados.
portanto, essas situações que estão a ocorrer para o Congresso Extraordinário, de facto, há um ajuste, e aliás já havia desentendimento entre a velha guarda, nesse caso o veterano do MPLA, com o próprio presidente João Lourenço, devido o seu pós-presidente da República e o presidente do MPLA. Portanto, fala-se de 2 anos, que é 2 mandatos para agora. Agora, como é que vai ser acomodado? Então, é aí que há esses arranjos, e já se cogita que, de facto, quem será o presidente do MPLA pode não ser concorrente à presidência. Não é da UNITA. Isso é lá, está vendo lá. Nós falamos com os homens lá do vosso lado. Falamos. É para dizer o seguinte, que então, aqui há uns arranjos, portanto, o estatuto estar a ser preparado à medida, como casal com a medida do seu presidente, é isso que vai acontecer. Portanto, na tendência de acomodar o homem, neste caso o presidente João Lourenço, como presidente do partido, e aí a tal bicefalia que se cogita, portanto, que poderá ocorrer nos próximos dias. Mas é para dizer o seguinte, que nós, a UNITA, já defendíamos que o presidente da República não é necessariamente ser presidente do partido, mas como estão sempre a copiar pela UNITA, e mal copiado, estão nessa situação muito difícil para contornar, mas é para dizer o seguinte, o Congresso lá não toma decisões, as decisões são cozinhadas a partir, portanto, do interior e cumprindo, digamos assim, as orientações expressas do presidente, ou seja, as decisões do presidente são os que valem para o Congresso. Portanto, lá ele não tem aquela liberdade. E eles estão a ter disciplina partidária, a pessoa não pode contrariar, contrapor. Portanto, não é partido democrático o MPLA. Portanto, há imposições, o presidente acha isso, e ponto final, acabou. Depois cria-se consenso internamente e avança. Obrigada, doutor Kissadila. Estamos a terminar, doutor Gilson Salus. Já não temos tempo. Portanto, se não vou dar 1 minuto ao doutor Cabaça, não posso dar ao doutor Salus, tampouco ao doutor Samora Neves. Doutor Salus, já não temos tempo. Temos mesmo de passar. Menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos. Assim já. Não é verdade. Vai dar menos de 30 segundos menos. É mesmo em relação ao estatuto do MPLA. Temos aqui um militante do MPLA que parece desconhecer o seu próprio estatuto. Porque o estatuto do MPLA, ele é claríssimo no artigo 78. Competência do Congresso Extraordinário. Eleger em caso de impedimento definitivo ou renúncia do presidente do MPLA o novo presidente do partido. B. Deliberar sobre todos os pontos constantes da agenda